Bom, gente, 12 horas mais 58 minutinhos desse dia 1º de julho de 2025, início de semestre, né? Que tenhamos meses aí positivos para todos nós, né, gente? Para o planeta, de uma forma geral, né? Estamos precisando de tanta coisa boa aqui. Virando uma página aí, pedindo a Deus aí, dias positivos para todos nós aí. Olha, o segundo bloco é a nossa sala de visitas, é o nosso CâmeraCast, e eu fico muito feliz porque aqui a gente recebe personalidades importantes do esporte, sejam elas profissionais de educação física, técnicos de equipe, gestores, patrocinadores, investidores. A gente traz aí essas importantes pessoas, né, importantes, como disse ainda há pouco, personalidades, né, para sabatiná-los, né, com relação à questão que os envolve na questão esportiva, e quem ganha com isso é o amigo telespectador. É uma resenha sempre muito gostosa, né, e eu gosto muito de estar à frente aí desse trabalho, né. Não diferente a tudo isso, gente, estamos hoje tendo o prazer de receber aqui o professor Eduardo Espósito, já está aqui ao meu lado, é o nosso convidado de hoje, ele que responde pela divisão técnica, lá da Secretaria de Esporte e Lazer. Uma divisão de extrema importância, né, porque ela que cuida do chamado esporte de competição, desde a iniciação esportiva até o chamado alto rendimento, as equipes das divisões superiores, né, juniores, adulto, enfim, em diferentes modalidades, né, e ele faz isso em parceria com as entidades que atendem o chamamento, né? A gente fala disso sempre, né? Todo início de ano tem um chamamento. Hoje, boa tarde, querido. Primeiro, boa tarde, né? Boa tarde, Luiz. Obrigado por você estar aqui, viu, Eduardo? Obrigado pelo convite. Legal. Quantas equipes estão no chamamento hoje, Eduardo? Equipes. Quantas entidades? Entidades. Hoje nós temos 8 entidades. 8 entidades. 8 entidades no chamamento. Legal. E com essas entidades é que você faz a gestão do esporte em diferentes modalidades, diferentes competições. Isso, com essas entidades a gente atende 18 modalidades. Legal. Tanto no masculino quanto no feminino. E estamos aí hoje na faixa de 570, o último levantamento que nós fizemos, que é o de junho, 572 atletas. Maravilha. Participando aí, sendo beneficiados pelo chamamento. Olha, que bacana. E quando você fala 578 atletas, são aqueles que já estão competindo, né? Sim, são os atletas que são beneficiados pelo chamamento. Fora isso, você tem um trabalho de iniciação, que a Secretaria faz nas diferentes modalidades. Você tem esse número? Nós temos um trabalho de iniciação esportiva. A iniciação esportiva hoje está com 24 modalidades diferentes. Olha, que legal. Nós estamos com 22 núcleos ativos, 242 turmas de iniciação esportiva e 42 professores atuando. Professores esses que também atuam na qualidade de vida. Então, alguns professores são específicos da iniciação, ficam só na iniciação ou na iniciação e no rendimento. E eu tenho outros profissionais que estão atuando na iniciação e também atuam na qualidade de vida. E hoje... no último levantamento, a gente está atendendo aí cerca de 3.800 crianças de 6 a 17 anos na iniciação esportiva. Apesar da nossa recente redução de RH, né? É um fator que impactou muito a Secretaria. Sim. Apesar da recente redução, o nosso esforço em manter o atendimento, com certeza, foi frutífero, graças a Deus. Sim, sim. Eu falo sempre aqui, né? Aliás, eu vou te parabenizar pela... O grande gestor é esse, viu, gente? Que vem aqui e fala realmente a real, porque não adianta você fazer um planejamento em cima de uma coisa que não é verdadeira, porque o resultado também vai ser mentiroso, não vai ser verdadeiro. Então está aqui o Edu dizendo a real, né? Temos esse trabalho que é digno de elogio, esses números aí são preciosos, mas segundo o próprio Edu, poderíamos avançar mais se tivéssemos uma estrutura diferenciada. E uma delas é a questão do RH, né? Tivemos perdas importantes aí de profissionais que foram se desligando, ou porque aposentaram, ou porque, enfim, cumpriram aí a sua missão. E realmente hoje o número é bastante reduzido. Quantos profissionais de educação física nós temos hoje? Hoje nós temos em torno de 80 profissionais. 80 profissionais, né? Nos últimos anos, como você mencionou, tivemos aposentadoria, tivemos casos de falecimento também, mas principalmente o que impactou muito foi o PDV, o Plano de Demissão Voluntária. Sim. Muitos profissionais que já estavam aposentados e continuavam trabalhando, também se desligaram. Sim. Então, nós fizemos um levantamento recente na Secretaria e o nosso corpo docente hoje, ele está com a média de idade acima de 50 anos. Sim. Então, os professores da Secretaria estão envelhecendo e precisamos de uma renovação. Sim. Então, o secretário, Dr. Marcos, o Vanderlei, que é o diretor,
Nós estamos trabalhando arduamente para batalhar por um concurso, para que a gente possa repor esses profissionais e voltar a ter o atendimento que nós tínhamos antes, né? Então, é inevitável. O nosso atendimento reduziu, porque nós reduzimos os profissionais. Não teve como, né? Foi uma briga grande na gestão passada. passada. Ontem foi até o chamamento, que o chamamento também traz, né? Essas empresas. Sim, o chamamento acabam trazendo aí uma parcela pequena, mas que de repente... Não, ajuda, com toda certeza, né? De porque profissionais. Perdemos profissionais também no alto rendimento, então as entidades que participam também acabam trazendo os profissionais. Mas foi uma briga grande na gestão passada, quando nós tivemos que revisar os números e colocar para baixo, porque não tinha como manter, mas agora o nosso objetivo aqui, o trabalho que nós estamos desenvolvendo na Secretaria com essa nova gestão, um dos principais nortes do nosso trabalho é aumentar o RH. São aqueles pilares importantes, inclusive vai ser tema com o secretário. Tá certo, né, produção? Na próxima quinta-feira, presença do secretário de Esportes aqui, Dr. Marcos Lisboa, né? Vamos saber do Dr. Marcos como estão essas questões aí que envolvem recursos humanos, né, o RH da Secretaria, mas também temos outros pilares importantes, né? Que são os próprios municipais. Para você fazer um bom trabalho, Edu, você sabe disso, tanto quanto eu, né? Um deles você já citou, são os profissionais de educação física. Mas só ter profissionais, se não tiver espaços adequados, também continua sendo difícil. Então precisamos do quê? De profissionais, de bons espaços e material esportivo. Quando a gente fala de equipe de profissionais de RH, não são só professores. Tivemos perdas no operacional, tivemos perdas de profissionais de manutenção, pedreiro, saúde no Senderoc, fisioterapia foi embora, na manutenção foi eletricista, foi, encanador foi, pedreiro foi. Então, de uma maneira geral, toda a secretaria está defasada. Mas o trabalho que está sendo feito, toda a reestruturação do trabalho de manutenção, muito importante com o Nilson, que é o diretor agora. Um abraço para o Nilson. O trabalho de manutenção está voltando nos eixos, então nós estamos conseguindo atender as demandas, mas de uma maneira geral é o RH, né? Precisa de mais gente em todos os setores, não só professores. Tomara que as coisas se encaixem, né? Mas legal que você fez essa abordagem aí, trazendo números que são números importantes, mas como o próprio professor está colocando, poderia ser muito maior, né? Se tivesse essa estrutura que se faz necessário. Tá bom? Professor, vamos virar a página? Bora. Vamos falar dos feitos aí da temporada 2025. Estamos fechando o primeiro semestre com participações importantes e positivas, né? Eu daria destaque aí... vou deixar que você coloque aí o que é destaque. Eu ia falar dos joguinhos que acabaram agora. Jogos da Juventude. Teve joguinhos da Juventude, né? Traduzindo isso para o telespectador, por parte da Coordenadoria de São Paulo, que é a Secretaria de Esportes, que tem a gestão do governo, nós temos participação nos joguinhos. Jogos Abertos da Juventude, jogos regionais. Que começa agora. E os Jogos Abertos. São essas competições que nós participamos. A Coordenadoria do Estado também faz as Copas, né? Mas as Copas a gente não participa. Legal. Participamos desses 3 eventos que são os principais. Mas o JOME, com a terceira idade, também na questão de rendimento. E também participamos do Condemate, né? A gente prioriza... Pelo chamamento, a prioridade são essas competições. Legal. São competições importantes, gente, para você que nos acompanha, porque isso envolve o quê? A participação do município. Aí já não é o clube, né? Aí é a participação da cidade, né? Com as suas modalidades, e aí Guarulhos tem uma representação histórica, né? Vamos falar dos joguinhos abertos, Jogos Abertos da Juventude. Bora. Como é que foi essa participação? Fala para nós. A participação esse ano foi muito proveitosa. Os Jogos da Juventude é uma competição que dura, em si, cerca de 3 meses. A gente começa os Jogos em março, bem no comecinho do ano, a fase sub-regional, onde a gente disputa com equipes das cidades vizinhas. Depois nós vamos para a fase regional, onde na fase regional a gente joga com cidades um pouco mais distantes, como Mogi, Itaquá, né? Suzano. E depois dessa fase regional, que acontece normalmente em abril, a gente vai para a fase final. A fase final esse ano foi em junho, foi agora do dia 12, peraí que eu vou... 13, 22, já teve uma sede? De 13 a 22 de junho, em Lençóis Paulista. Lençóis, foi a sede. Foi a sede. Então nós fomos para as finais com handebol masculino, com basquete feminino, atletismo masculino e feminino, tênis de mesa masculino, fomos também com ginástica rítmica, e ginástica artística. Então essas equipes classificaram-se durante as fases regional e subregional
e fomos para a final com uma delegação de aproximadamente 100 pessoas. Maravilha. Com essas modalidades. Parabéns, viu? E de lá trouxemos o título no handebol masculino, Sim, fomos medalha de campeões, ouro. medalha de ouro. A ginástica artística também foi campeã, sagrou-se campeã. E as outras modalidades tiveram um desempenho dentro do esperado. Legal. Né? O basquete feminino, por um ponto, não passou Noticiamos aqui. para a final. Né? Ficou, por um ponto ele ficou fora. Coisas do esporte. Né? Legal. Outras situações que você pode colocar com relação a esse primeiro semestre, que merece destaque aí? Olha, o que merece destaque no primeiro semestre é o JOME, né? Acho que já vieram falar várias vezes do JOME, né? Mas como... Jogos da melhor idade. Da melhor idade. Como eu estou envolvido por conta do chamamento alto rendimento, eu cuido, então também estou envolvido. O resultado nosso no JOME esse ano foi muito bom, é um bom destaque o JOME, ainda mais pelo formato como foi concebido, sem sede definida, ida e volta, ida e volta, ida e volta. Depois eu falo disso quando a gente fala dos regionais, que quase foi assim. E outros destaques que a gente vai colocar também são os eventos que nós fizemos, né? Eu acho que o FEDAN, como parte do nosso... aqui, inclusive. Como parte da nossa programação. E uma coisa que nós não conseguimos fazer foram os internúcleos, mas essa última semana fizemos uma série de festivais de encerramento e foi tudo muito, muito bom, muito legal, proveitoso. Parabéns. As modalidades, os professores se organizaram e fizeram dentro dos seus núcleos e fizeram esses festivais de encerramento. Legal. Fechando aí um primeiro semestre realmente com realizações positivas, né, com envolvimento grandioso aí em diferentes modalidades, diferentes faixas etárias. E agora iniciamos o segundo semestre, Isso. Né, Eduardo? Com a participação nos Jogos Regionais. Jogos regionais. Só para que você entenda, eu falo sempre aqui, acho que é oportuno, né? O que é que o governo do Estado faz? Ele pega o Estado de São Paulo, divide em 8 regiões esportivas, né? E Jogos Regionais são classificatórios para os Jogos Abertos. Isso. Certo? Cada região dessa tem uma sede. Guarulhos pertence à segunda região esportiva, que é o Vale do Paraíba, mais o Litoral Norte. A sede esse ano é São José dos Campos. São José dos Campos. Malas prontas? Malas prontas, tudo preparado. Esse ano, vale destacar, nós estamos indo com a maior delegação dos últimos anos, né? Pelo menos das últimas que a gente lembra aí, dessa fase de recuperação do esporte, né? Tivemos um período que não fomos para os Jogos Regionais, e desde aquele período, acho que se não me engano 2011, alguma coisa assim, esse ano nós estamos indo com a maior delegação. Nós estamos indo com 195 pessoas na delegação, incluindo atletas, comissão técnica e staff. Estamos indo esse ano com tênis, que é inédito, né? Pelo menos desde a minha gestão, tênis de campo. Estamos levando o judô, estamos levando a capoeira, fora as modalidades que normalmente já competem, atletismo, basquete, handebol, o voleibol masculino e feminino, que mais que nós estamos vendo? Futsal masculino e feminino. Então, o basquete 3x3 vamos levar também nessa edição. E um adendo, Ulisses, nós só estamos indo para os regionais esse ano por conta do formato de competição que nós adotamos nos últimos anos, que é a hospedagem no hotel. Sim. Porque São José ofereceu-se para ser a sede, porém sem alojamento. Então, muitas cidades acabaram levando um balde de água fria e desistiram dos jogos. Sabia dessa novidade. Foi uma questão... Até então, como é que funciona, gente? O município que se candidata à sede, ele coloca em disponibilidade as escolas, Isso. a maioria delas da rede estadual de ensino, e essas escolas servem de alojamento para os participantes. São José diz que não quer esse compromisso. O problema, ninguém se aloja em escola do Estado? Ninguém vai se alojar. É um problema que já está vindo de alguns anos. Sim. Eu não sei, não posso falar com propriedade, mas a conversa entre a Secretaria de Educação e a Secretaria de Esportes do Estado não deve estar sendo muito boa, porque a gente sempre enfrenta esses problemas. Não houve um casamento. Então, vou abrir uma data aqui, até dia 21 de maio, que foi o dia que teve a reunião lá em São José, não tinha sede definida. E os jogos regionais iam ser no formato ida e volta. Vai, joga e volta. Vai, volta, vai, volta, vai, volta. Como foi em 2022. Sim, muito desgastante para as equipes, um custo absurdo de transporte, e a gente não ia ter como participar. Então, nós fomos para a reunião do dia 21, quem foi nessa reunião foi o Rony e o Vanderlei, já com a desistência assinada. Não vamos participar. Naquela reunião, São José acabou oferecendo-se para ser a sede, porém sem alojamento. Para nós,
o jogo virou, porque como nós, desde 2022, a gente vem se hospedando em hotel e contratando o hotel para hospedagem, não usamos alojamento. A Secretaria tem uma verba para isso? Temos uma verba separada para isso, temos já a previsão. Porque não é só hospedagem e alimentação. Hospedagem e alimentação e o transporte interno na cidade para os jogos. Entendi. Nós temos uma verba separada só para isso, jogos bom. regionais, abertos e juventude. Legal. Então acabou ficando bom para Guarulhos, conseguimos inclusive levar uma delegação maior, mas para muitas cidades ficou ruim. O representante de Caieiras conversou com a gente, ele disse que estava planejando para esse ano levar 300 pessoas, vai levar só algumas modalidades, porque ida e volta, quem não conseguir ficar hospedado, vai e volta todo dia, e vai ser muito complicado. Até porque os boletins saem de madrugada, né? Aquele transtorno, a equipe tem que estar na cidade. Mas agora está mais fácil, né, Ulisses? Né? Quando você ia para os jogos que você falou, tinha que buscar o boletim impresso lá no comitê, levar, fazer, avisar todo mundo porta a porta, agora... Tem o grupo do WhatsApp, é mais fácil, mas ainda assim o boletim sai meia-noite, 1h da manhã. Eu defendo que a cidade tem que estar lá. Tem que estar na cidade, não dá para a gente ficar na ida e volta. Legal, mas olha, legal, fiquei feliz com a ideia de Guarulhos estar com essa delegação grandiosa aí, Sim, né? grande, Estaremos bem representados. Qual é a data de início? Vai começar dia 4, sexta-feira. Agora já? Agora já na sexta. Hoje é dia 1º, dia 3 o staff já vai para São José para começar a preparar tudo. Legal. Dia 3 já chega a equipe de vôlei e a equipe de tênis de mesa já chegam no dia 3. Essa situação que o professor está colocando, né? Uma logística, né? Isso. É de acordo com o calendário da competição. Isso. Equipes vão primeiro, equipes vão depois, não é isso? O que nós já temos definido que são os 3 primeiros dias de competição. Tá. Na quarta-feira, dia 4, o vôlei já joga, masculino e feminino, o tênis de mesa também joga. No dia 4 também tem congresso técnico da ginástica rítmica. A ginástica rítmica no sábado já compete, o vôlei joga de novo no sábado e o tênis de mesa também. Tem congresso do judô no sábado, disputa do judô no domingo. Maravilha. Já está tudo começando. Então, dia 3 a equipe da secretaria vai, prepara tudo. Algumas equipes já chegam dia 3, outras dia 4, outras dia 5, conforme o calendário da competição. Então a equipe chega um dia antes do jogo, me deu saudade joga, agora. depois vai embora. Deu saudades. Quantos jogos, né? Nós tivemos aí fazendo parte de um grupo. Uma correria danada. Só para fazer uma referência, Guarulhos nessa questão tem títulos importantes, 7 vezes campeão de jogos regionais, né? 6 vezes campeão de jogos abertos, e daí veio aquele título importante, Guarulhos, capital nacional do esporte amador, né? Mas que bom que vocês estão dando continuidade, parabéns, viu? Parabéns. A gente sabe que é uma tarefa difícil, principalmente quando os recursos são escassos, né? Que é um tema que a gente vai abordar aí com o secretário na próxima quinta-feira. Eu acho que uma questão que não é nem uma questão dos recursos, Ulisses. Eu acho que o que tem dificultado bastante a nossa participação é essa questão da definição de cidade-sede. O formato, né? O formato, porque assim, você tem uma cidade-sede, a gente faz o adiantamento bancário, né? O adiantamento bancário tem que fazer orçamento, tem que pedir adiantamento. O adiantamento, eu peço dinheiro para o governo antes de ir para lá. Sim. Então, eu tenho que ter a cidade que eu vou, eu tenho que pesquisar os hotéis, eu tenho que fazer orçamento. Então, quando demora para decidir a cidade-sede, fica tudo atropelado. Corre risco de travar a liberação. Trava a liberação do dinheiro, a gente não consegue ir. Entendeu? Então, não é só uma questão de ir de volta e de volta. Você está abordando um tema importante, há tempos que eu digo aqui, né? A Secretaria do Governo do Estado, a Secretaria de Esporte e Lazer do Governo do Estado, já passou do tempo de fazer um encontro aí, né? E saber de vocês, que são os participantes, qual é a melhor receita. A gente não vê isso sendo discutido, né? O que é melhor. E aí, valorizar também os municípios que são sede, não é isso? Exato. Porque o que está acontecendo, gente? Acaba que, para você ser sede, existe despesa. Sim. Você tem que ter os próprios tudo em ordem, né? Os locais de realização das competições têm que obedecer o regulamento. Exato. Então você tem que ter piscina, pista de atletismo, ginásios à disposição. Ginásio com arquibancada, com vestiário, estrutura completa. Agora, para que a cidade se candidate a isso, ela precisa ter um retorno, porque isso carece de investimentos, né? E eu acho que está distante, né? Houve uma época que sim, a cidade se candidataram, tinha aí uma participação por parte da coordenadoria nessas questões todas, mas há tempos que não se discute isso. Antes tinha campanha política para a cidade ganhar a sede. Hoje as cidades não querem ser sede. Sim, não quero, porque... E passa a ser um grande problema. E é um problema para todos. Eu acho que a Secretaria de Estado tem que trabalhar essa questão aí, que é um tema muito sério, né? O que fazer para que os municípios
tenham de novo, sintam de novo um atrativo em ser sede dessa importante competição. Exatamente. E com tranquilidade eu falo, é a maior competição que nós temos quando se trata do esporte amador, entre aspas, né? São os nossos Jogos Abertos do Interior. Sim, Né? Os Jogos Regionais, que é uma são classificatório, e depois os Jogos Abertos do Interior. Os abertos já têm sede já, professor? Os abertos, por hora, a sede é Presidente Prudente. Tá. E ele estava programado para setembro, ele foi remarcado para novembro. Então, provavelmente ele deve ser de 14 a 22 de novembro, vai pegar aquele feriado do dia 20 que cai numa quinta, né? Certo. Aquela semana menor é mais fácil para as escolas pararem a atividade. Então, a previsão do Estado é de 14 a 22 de novembro, Sim. lá em Presidente Prudente. Por hora, essa é a definição que nós temos. No formato antigo de ter escola à disposição Sim, dos com participantes. alojamento. Com alojamento. E também já está marcado o JOME fase final, que vai ser em São João da Boa Vista, Isso. na segunda quinzena de setembro. Então, Legal. também já está marcado e nós já estamos trabalhando para levar os nossos atletas que classificaram no JOME regional para o JOME final. Que bom, puxa vida, que legal, que legal. Bom, essas são as competições de destaque, mas as modalidades continuam suas disputas regionais, sim, Federação sim, Paulista. Federações, federações, ligas, associações. É assim, o chamamento ele tem como objetivo principal a participação nos Jogos da Juventude e Jogos Abertos Regionais. Sim. Como preparação para essas competições, para formar a equipe, para treinar e colocar em condição, as entidades também participam dos campeonatos paulistas, estaduais, federação, ligas, associações. Então, todas as equipes continuam na sua disputa, nos seus compromissos, né? O atletismo, quase todo final de semana tem competição, futsal está na federação, handebol está na federação, Liga Paulistana. Recheada aí de atividades. Cheio. Agora a gente começou também a elencar os eventos fora da cidade. Antes, até o ano passado, a gente fazia só o que acontecia na cidade. E agora, por uma determinação do Vanderlei, nós estamos também relacionando tudo o que acontece fora da cidade para ter ciência de tudo que está acontecendo. Porque, às vezes, no final de semana, aqui não tem nada, mas está todo mundo jogando fora. Legal. E a gente acha que não tem evento. Né? Então, Maravilha. a gente está elencando aí para dar visibilidade ao trabalho mesmo. Legal. Edu, estou muito feliz com a tua visita aqui, feliz desse relatório que você está apresentando. Eu acho que a Secretaria está muito diferente do que foi aí alguns meses atrás aí. Essa nova gestão trouxe uma paisagem diferente aí, né? Tinha uns problemas sérios aí, inclusive de relacionamento interno, né? E eu acho que o Dr. Márcio conseguiu com que os profissionais envolvidos sejam ouvidos, Sim. Né? E colocar o esporte nas mãos de quem conhece, quem sabe fazer. Acho que a vinda do Vanderlei foi realmente extremamente positiva lá para o trabalho de alto rendimento. Abraço ao Vanderlei Giorgetto, abraço ao Rony, que atua com você lá na sessão de esportes. Legal. Alguma coisa que você queira fazer destaque? Eu queria só pontuar essa questão dessa nova gestão, Ulisses, com a vinda do Dr. Marcos, secretário Vanderlei. É um momento de reconstrução da Secretaria. Né? A Secretaria está se ressignificando, mas o trabalho não parou. Que legal. E eu acho que é importante pontuar isso. Você agir sem travar, né? Nós estamos, como o Vanderlei sempre fala na reunião, estamos trocando pneu com o carro andando. Sim. Então as coisas continuam acontecendo, o trabalho não parou e aos pouquinhos nós estamos arrumando todas as questões que precisam de atenção da Secretaria. Não dá para fazer tudo de uma vez, é óbvio, mas é o que eu disse, aos pouquinhos nós vamos arrumando. Então, os Jogos Regionais agora com essa delegação, a maior delegação que nós já levamos, já é um reflexo desse trabalho que está sendo feito no dia a dia. Né? Então, é um momento muito importante da Secretaria, é uma reconstrução. E eu estou feliz em participar desse momento. Que bom. Grato por ter a oportunidade de continuar, que o Vanderlei me deu, de continuar na gestão. E esse processo de continuidade é importante, sabe? É importante porque a gente sabe tudo que está acontecendo. Muda a política, muda o cenário político, o prefeito já não é mais o João, é o Pedro, e aí troca tudo, né? E aí não, está tendo oportunidade de continuidade, acho que é interessante quando se pensa em gestão, né? Isso é importante, né? O Vinícius também continuou e a gente está trazendo o trabalho, então o trabalho não é um trabalho só agora, ele está vindo de um tempo atrás, mas o importante é que foi dada a continuidade. Legal. Não paramos o trabalho, as coisas continuam acontecendo, o planejamento está sendo feito. Que bom. Nós estamos fazendo um trabalho árduo de replanejamento para 2026. Então, a gente está, pra você ter uma ideia, vai fazer um mês que a gente está sentado, todo dia praticamente conversa sobre a questão orçamentária, conversa sobre o plano plurianual, tudo que a gente quer fazer.
tudo que a gente precisa fazer primeiro, tudo que a gente quer fazer, as necessidades da Secretaria. A gente está de olho em tudo. A gente não consegue fazer tudo de uma vez, mas nós estamos de olho em tudo. Importante. Olha, muito feliz com a sua presença aqui. Leve um abraço a todos os seus comandados lá, viu? Mando sim. E parabéns, né? Continuem firmes aí. Tá na Constituição, né, gente? Bota lá. Faz tempo que eu não mostro aqui, Tassinho. Faz tempo mesmo. Faz tempo que eu não mostro. Eu gosto de mostrar, porque esse é o papel da administração, gente. Tá aí, ó. Nossa Carta Magna aí, artigo 217, é o artigo que trata do esporte. É dever do Estado fomentar práticas esportivas formais e não formais, como direito de cada um. Cada um é um cidadão, gente. Né? E quando se fala dever do Estado, engloba tudo, a União, o Estado e os municípios. Né? Então, tarefa que a atual gestão vem dando cumprimento aí de uma forma bastante positiva. Professor, obrigado pelo carinho de nos atender. Obrigado pelo convite, Luiz. Foi muito interessante a sua presença aqui, viu? Obrigado. Agradecer você pessoalmente, que sempre me manda aí o relatório das atividades, com fotos, e aí a gente divulga aqui. Agora nos regionais eu vou continuar mandando. Opa, vamos lá, a gente vai estar divulgando aqui. Tá bom? Tá bom. Obrigado, viu? Obrigado realmente. Obrigado. Um abraço para você. Abraço. Que bom, né, gente? Tô aqui, ô Raí? Tô aqui, né? Olha, legal, né? Trazer o professor Eduardo Espósito aqui, chefe da Divisão Técnica de Esportes, né? Se mostrou bastante inteirado em todas as pautas que envolvem a gestão do esporte de competição da cidade. Muito bom isso, né, gente? Nós vamos ficando por aqui, obrigado pela audiência, e na próxima quinta-feira estaremos de volta. Aguardamos confirmação, já está confirmado, produção? Pode cravar. Pode cravar a presença do doutor Marcos Lisboa, que é o secretário de esportes. Vamos saber, né, do secretário temas importantes. Quando se pensa em reestruturação da Secretaria, reestruturação essa que está acontecendo, vai ser realmente uma conversa muito legal. Tá bom? Ficam todos com Deus, ficamos por aqui. Tchau, tchau.